Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Conversa com Luana Ribeiro. E hoje nós vamos falar de um assunto muito necessário. Não é um assunto tão agradável, infelizmente, porque nós vivemos em uma sociedade onde não há o respeito ao próximo como deveria. E a convidada para falar sobre feminicídio, sobre crimes contra a mulher, sobre defesas em favor de mulheres que sofrem abusos dos seus companheiros. Chamei uma pessoa que advoga para mulheres, doutora Estela Bueno. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui conosco. Fala um pouco da sua história, como é que foi que você chegou a advogar para mulheres? Porque isso é raro, não são muitas pessoas que são focadas em um público específico. Como é que foi que isso aconteceu na sua vida? Bom, primeiro quero te agradecer pelo convite, é um prazer estar com você aqui, até você, além de uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que eu considero como minha amiga e eu estou felicíssima de poder estar aqui contribuindo. Feliz estou eu, porque quanto tempo que eu estou te esperando? Nossa, mas uma hora dá certo. Deu certo, graças a Deus. E, enfim, Luana, dizem, né, que nós mulheres... a gente tende a aprender mais fácil com as experiências que a gente passa. Nós somos mais suscetíveis ao aprendizado diante das situações difíceis. E o motivo de eu estar aqui hoje e de eu ter escolhido, na verdade, ter sido escolhida para essa área de atuação, foram, de fato, as minhas experiências pessoais, substancialmente. Mas também porque eu vi que nós aqui, especialmente aqui no estado do Tocantins, porque já existem advogadas especializadas no atendimento exclusivo a mulheres em outros estados do nosso país, mas aqui no estado do Tocantins nós não tínhamos esse atendimento especializado. E os nossos índices de violência doméstica e familiar, violências de gênero aqui, são altíssimos, um dos maiores do país, né? Proporcionalmente falando. Então, eu comecei a advogar, gostava da área de direito tributário, era o que eu gostava de fazer, e a minha primeira cliente que chegou foi uma situação que envolvia violência doméstica e familiar. E eu revivi tudo o que eu já vivi na minha vida, não só relacionado a isso, mas outras questões. E naquele momento eu descobri o meu propósito de vida, descobri que aquilo me dava prazer, que ver aquela mulher saindo daquela situação era absolutamente prazeroso, eu tinha vontade de acordar cedo para ir trabalhar, para mais um dia conseguir resolver, e eu me achei, a causa me achou, e eu achei nela um propósito de vida. Então, realmente, hoje eu estou muito feliz, muito realizada profissionalmente e pessoalmente por trabalhar nessa área. Por exemplo, no Tocantins, os índices aumentaram em 2022 144% de violência contra a mulher, e no Brasil também aumentaram consideravelmente. E isso você acha que se deve ao fato de que realmente aumentou a agressão, o abuso, a violência contra mulheres, ou você atribui isso ao acesso à comunicação, a câmaras de vigilância, ou você acha que as mulheres estão criando mais coragem para denunciar? O que você acha? Ou você acha que os homens estão mais violentos? Eu acho eu estou falando homens porque a maioria dos casos é de agressão de homens contra mulheres, sim, né? Que a gente está tratando disso. Uhum. Bom, eu acredito, entendo que seja uma associação dos dois fatores. De fato, a violência do homem contra a mulher, ela cresce à medida com que essas mulheres vão se empoderando de informação e vão criando asas, saindo do controle. O homem perde ali o controle da situação, daquela vida daquela mulher, e acaba reagindo agressivamente. E isso é uma situação até cultural, histórica e cultural. Então, de fato, a violência aumentou. Porém, em contrapartida, nós, com o acesso à informação, com o empoderamento dessas mulheres, com tantas campanhas que são feitas, com tanto que isso é falado, discutido, exposto hoje nas redes sociais, as mulheres, sim, estão
criando coragem para denunciar mais esses crimes. Então, eu acredito que seja, sim, uma associação dos dois fatores para esses números expressivos que nós temos aqui. Isso não é só aqui, né? São no geral. Porque antes era muito impune, né? E hoje parece que a justiça está mais efetiva nesses casos. Na verdade, assim, sempre foi muito impune. São crimes que, como a gente estava falando antes da gente começar a gravação, muitas vezes a gente tem uma demanda criminal nesse sentido, mas ali dentro as pessoas esquecem de julgar o crime, se deixam levar por outras questões acessórias e paralelas que não têm relação com aquele crime e passam a julgar aquela mulher ali dentro. Então, isso leva a uma impunidade muito maior. E, além disso tudo, apesar de a gente ter uma evolução significativa nos direitos das mulheres, né, desde ali do advento da Lei Maria da Penha, de fato, hoje a gente tem uma robusta legislação que nos protege, mas a aplicação, a interpretação dessas leis ainda é deficiente, e isso também resulta na impunidade. Hoje, por exemplo, nós temos não só a violência física, né? Mas nós temos a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência física. Então, não é só a violência física, porque tem homem que nunca encostou o dedo numa mulher, porém, ele faz tanto terror na cabeça dessa mulher que é uma violência também, né? Que hoje ela é mais reconhecida. Na verdade, nós temos 5 tipos de violência. Dentre elas, as pessoas acreditam que a violência mais grave é a violência física. De fato, é a que leva à morte mais fácil, a um feminicídio, por exemplo. Mas ela não é a mais grave. Tem a violência sexual. A violência sexual, ela impõe um fator emocional, psicológico de trauma na mulher que é extremamente grave. Isso ela leva para a vida inteira. E a que eu julgo que é a mais grave, a forma mais grave de violência contra a mulher é a violência psicológica. Essa violência psicológica, ela traz um prejuízo a longo prazo para essa mulher imensurável. Essa forma de violência, ela sempre está associada a outro tipo de violência. Então, o cara que te agride fisicamente, seu marido, seu namorado, seu companheiro, te agride fisicamente, ele não chega do nada, é um excelente marido, exemplar, maravilhoso, ele chega lá e te mete um murro na cara. Não é assim que acontece. Ele começa minando a sua autoestima, ele começa te coagindo, te ameaçando, te chantageando. E isso é a violência psicológica. Ela é sempre associada a outra forma de violência. E isso potencializa esses efeitos, esse resultado no emocional da mulher. E a grande maioria das mulheres que morrem ou que são agredidas fisicamente, elas sofreram uma violência evolutiva durante anos para até chegar numa violência física, numa violência sexual, por exemplo. Então, hoje, é por isso que foi muito importante a criminalização da violência psicológica. Isso foi muito importante, a tipificação como crime, porque agora sim nós temos... E a violência patrimonial, que também é muito comum no Brasil. É muito comum, muito comum. Que a gente não pode falar só do Tocantins, né? Não, é muito comum. Porque o Tocantins, infelizmente, é um dos estados onde são maiores os índices de violência contra a mulher, mas isso é uma cultura, infelizmente, que há no Brasil inteiro. Inteiro. Na verdade, a gente, historicamente, culturalmente, filosoficamente, a gente tem ali uma divisão, a mulher e o patrimônio são duas coisas que não são associadas, né? A mulher não pode lidar com o patrimônio. O homem sempre toma a frente, ele é o responsável por essa questão dentro de casa, e isso faz com que as mulheres deixem essa questão patrimonial, financeira, a cargo do homem, né? Muitas vezes para evitar briga, conflito, e ela acaba muitas vezes sendo lesada de alguma forma. Seja se mantendo dentro do casamento, né, ainda que ela tenha salário dela,
E mesmo depois de separada. E principalmente depois de separada, né? As piores demandas que... Tem maridos que não permitem que a esposa não trabalhe. Muitos. E depois, no caso de divórcio, ainda troca a mulher por outra mais nova e depois não quer dar nada. Nada. Quer que ela fique na frente, nada. com a mão na frente ou tá atrás. Você pega muitos casos assim? É o que a gente mais vive todos os dias dentro do escritório. A maioria das mulheres que chegam lá submetidas a uma situação de violência doméstica e familiar, elas indissociavelmente estão submetidas a um tipo de violência patrimonial. Porque não trabalharam a vida inteira, dependeram do marido a vida inteira, e na hora do divórcio, porque foi agredida, porque quase foi morta, porque vários motivos ali, ela, na hora do divórcio, ela se vê uma mão na frente e outra atrás, tendo dedicado, trabalhado pelos filhos, pela família, durante uma vida, né? E isso realmente não é reconhecido. Já tem essa tese, já tem precedentes no nosso judiciário, em que é reconhecido o trabalho da mulher como dentro de um processo de divórcio para fins de patrimoniais, né? Partilha de bens, enfim. Só que ainda é muito frágil, a gente ainda tem que avançar muito nesse sentido, e enquanto isso, muitas mulheres que não se atentam em ter uma independência, em trabalhar, estudar, ou ainda que não faça nada disso, conhecer das finanças da família, exigir que aquela questão financeira seja partilhada, decidida em conjunto, impõe essa condição para o casamento seguir adiante, essas mulheres todas, em algum momento, elas vão sucumbir ao judiciário, que ainda não reconhece de forma unânime na sua totalidade essa situação ainda do trabalho da mulher. O reconhecimento é muito tímido, muito. Eu estava vendo pesquisa do Data Senado, que é um instituto do Senado, que fala que pelo menos 3 em cada 10 mulheres já sofreram violência, algum tipo de violência. Eu acredito que esses índices sejam muito maior, que muitas mulheres não falam. Por vergonha, por medo, por constrangimento, por vários motivos. Por não querer expor a família, os filhos. A subnotificação dos crimes contra a mulher no geral, da violência contra a mulher no geral, eles são... é muito grande. Muitas mulheres têm medo e muitas mulheres não querem por motivos que não são justificáveis, juridicamente falando, mas elas não querem. E é esse caso aí que você está colocando, que as mulheres que são do lar, que se dedicam à família, ainda não são reconhecidas como deveria patrimonialmente. Não são. As mulheres... Ou seja, mulherada, ainda temos que trabalhar muito e ser muito independentes nessa vida. Existem hoje já instrumentos jurídicos que regularizam a situação. Esse é um problema de muitas mulheres. Muitas mulheres sofrem violência, ficam caladas porque não têm condição de se sustentar, de sobreviver financeiramente. Nem de se sustentar e nem de sustentar os filhos, e por isso ficam à mercê da violência. Hoje existem já estudos comprovados que uma mulher permanece numa relação abusiva, violenta, por uma média de 10 anos sem conseguir sair. E os 2 principais motivos são a dependência financeira e a dependência emocional. Dentro dessa dependência emocional vem os filhos ali também, né? Então, hoje em dia, como é que a gente combate tudo isso? Tem várias formas, mas eu julgo que a principal forma é nós, mulheres, nos colocarmos na posição que a gente precisa ocupar, de protagonistas das nossas vidas, né? Então, se a gente... tudo bem, eu não vou trabalhar, eu vou criar os meus filhos, eu acredito nisso, tudo bem. Mas faz um documento com seu marido, com seu companheiro, com seu noivo, que você vai cuidar dos seus filhos, vai se dedicar à família, mas que isso tenha um valor atribuído. E que isso, em caso de divórcio, vai ser feito de X, Y maneira. Isso é válido. Tem um artista que eu até faço questão de falar o nome dele, porque os exemplos bons, eles devem ser citados. O Rodrigo Faro. Ele fala muito, que dá muito valor à mulher dele, que abriu mão da carreira dela
como modelo para cuidar da família e dos filhos que ele valoriza muito. Eu vejo ele falando isso sempre, constantemente. É raro. Então, isso é raro, né? Muito raro, muito raro. Geralmente, o homem não faz a conta de que se a mulher, independente do quanto ele seja rico, famoso, enfim, ele não faz a conta do quanto custaria se ele fosse pagar uma pessoa para fazer aquele serviço de cuidar dos filhos, de acompanhar a tarefa, de levar, buscar na escola, de serviço de casa, de gerenciar uma casa, ainda que você tenha funcionária, né? Administrar a casa ali é muito difícil. Ninguém faz essa conta. Se isso é calculado, de fato, nós temos ali um valor representativo ao longo de 20, 30 anos, que é a média de duração de um casamento hoje. E segundo a pesquisa do Data Senado, hoje os índices de violência contra a mulher são mais comuns em baixa renda, quem tem um poder aquisitivo menor do que quem tem um poder aquisitivo maior. Eu não vou questionar os métodos científicos, mas eu acho que as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, elas estão com mais coragem de falar e de denunciar, ou então sofrem mais e acabam de forma mais trágica, porque existe sim, num poder aquisitivo social, grande índice de violência contra a mulher, de mulheres que sofrem calada e não falam. Eu acho que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas têm mais receio, mais constrangimento, e mais medo e mais vergonha de falar. Você concorda com isso? Absolutamente. Tem 2 pontos aí que você falou que são muito importantes. Primeiro de tudo, isso é regra. A violência doméstica ela é o crime, né, mais democrático que existe dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, não existe essa de classe social, de grau de instrução, de raça, de nada que possa direcionar para uma classe. Não. A questão aí é o gênero, o fato dela ser mulher ou não. Pronto. O homem se sente dono, que aquela mulher é dele, e ele vai lá e vai fazer aquilo com ela porque ele se sente que dono e ponto final. E o outro ponto que você mencionou, que é muito importante para a gente entender isso aqui, é que quando a pessoa não tem nada a perder, porque é uma pessoa que está na baixa renda ali, numa situação de pobreza, né? Ela não tem nada a perder. O que ela tem a perder se ela denunciar uma violência? Nada, ela já não tem nada. Ela está vivendo, apanhando e passando fome, passando dificuldade, vivendo na miséria, correto? Então, o que ela faz? Eu quero sair, eu vou lá e vou denunciar. Então, a denúncia para essas pessoas, ela acaba tendo um caminho mais curto e ela acaba fazendo essa denúncia mais. Eu não acredito que essa classe social seja mais afetada pela violência única e exclusivamente pela classe. Não, eu acredito que sim, elas façam a denúncia de uma forma mais fácil. As mulheres que têm acesso a maior informação, mais instrução, têm uma condição social e econômica mais beneficiada, privilegiada, essas mulheres, ela tende a querer se manter naquela relação, naquela situação, para manter aquele status ali, né? Aquele contexto. E porque ela pensa em todas as dificuldades que ela vai enfrentar. E agora eu vou dizer uma realidade que eu vejo dentro do meu escritório. Os crimes, as demandas de violência doméstica, em que as minhas clientes que têm uma condição financeira, ou a família, ou ela, mais privilegiada, são crimes muito mais graves, muito mais horripilantes, vamos dizer assim. Quando a violência acontece dentro dessa classe social, ela é uma violência absurdamente terrível. O homem, ele tem instrumentos para lesar essa mulher de uma forma muito mais grave. Inclusive, na mesma pesquisa que eu estou usando como parâmetro do Data Senado, alega que os jovens entre 17 e 24 anos, é isso? 19 e 24 anos, 22% sofrem mais violência. Ou seja, a violência maior hoje está entre os jovens. Entre os jovens. Na verdade, isso é até porque a pessoa não tem uma formação de caráter, de personalidade completa. Ela acaba se deixando levar por situações
nesse contexto agressivo, porque ela não sabe quem ela é, não sabe aquilo que ela não entende o que ela merece, o que ela precisa. Gente, eu acho que uma pessoa de 19 a 24 anos, assim, o agressor fala das vítimas, né? Não fala da idade do agressor, mas eu acho que uma pessoa, eu acho que criança já tem noção do que é uma violência. Não, tem noção, mas... Inclusive, eu nem vou entrar num tema polêmico aqui, porque no Brasil você é punida a partir dos 18 anos, né? Então, não vou nem entrar nesse tema polêmico. Mas eu acho que as pessoas mais jovens, elas sabem o que estão fazendo. Sabem. A definição de certo ou errado, com certeza, a maioria elas deles não têm tanta maturidade, mas definição do certo e do errado... E a juventude, ela tem muito de inconsequência, né? E hoje em dia, por que esses números revelam isso hoje em dia, na atualidade? Nós vivemos, eu e você, vivemos em outra época, né? Lá atrás, nós somos de uma geração diferente. Ali atrás, nós tínhamos mais conteúdo para entender o que é certo e o que é errado. Nós tínhamos mais proximidade com os nossos pais para transmissão de valores. Hoje em dia, as pessoas são criadas por rede social, por celular, por aparelho eletrônico. E as pessoas ficam com a personalidade, o caráter, a integridade, os valores absolutamente... Educar não é fácil, frágeis, né? É um grande desafio. É muito, muito. É um outro tema muito polêmico, que eu nem vou entrar no tema, porque senão a gente vai fugir do nosso foco, que é a violência contra a mulher. Inclusive, hoje, eu conversei com uma pessoa que eu gosto muito, ela teve uma audiência hoje. A irmã dela foi vítima de feminicídio na cidade de Silvanópolis, um crime bárbaro, horrendo, que chocou muito. O monstro desferiu vários golpes de facada contra a mulher. Depois dela morta, ele, não satisfeito, ele pegou um pedaço de meio fio e ficou agredindo ela morta com um pedaço de meio fio. Que monstro que é esse? E hoje, na audiência, ele estava falando, ela era uma mulher de muitos homens. Mulher de muitos homens, ela podia ser o que fosse. Apesar de que ele não tinha nem que abrir a boca para falar um argumento horroroso desse. Ele não tinha o direito de fazer isso com nenhuma mulher na face da terra. Ela podia ser o que fosse. A mulher morta, ele continuou agredindo, violentando agressivamente ela. Ainda quis falar sobre a moral da mulher. Quem que é esse monstro para ter moral para falar de alguém? Ele é um monstro, ele não tem condições de conviver na sociedade. Não foi só essa pessoa que ele ceifou a vida, não. Ele ceifou a vida de uma outra pessoa, de um outro rapaz, e matou brutalmente na frente de várias pessoas. Várias pessoas. A pessoa que chega a cometer um crime dessa forma, ela tem algum grau de patológico aí, né? A gente estuda isso ali dentro do direito penal. É um psicopata, é um monstro. No mínimo um sociopata. Mas nesses crimes que envolvem violência de gênero, a morte por si só não basta para eles, na maioria das vezes. O agressor, o manipulador, o narcisista, o sociopata, esse que tem o objetivo ali, como vítima mulheres, por exemplo, para ele não é suficiente, eu vou matar e pronto, não, morreu, tá tudo certo. Não é esse ponto. Ele quer humilhar, ele quer mostrar que fez, mostrar o poder, ele precisa se afirmar com esse requinte de crueldade, porque senão para ele ele não é suprido emocionalmente pelaquela conduta. E isso é muito comum. Muitos homens que violentam, agridem fisicamente as mulheres, eles não agridem só... vou dar um murro não, ele tortura. Eu fiquei sabendo de um caso, há pouco tempo agora, aqui em Palmas, de uma moça que... o marido descobriu um caso extraconjugal dela. Isso é um ponto que não vou entrar aqui, mas independente de qualquer coisa, ao invés de ele ir lá e se separar dela, que é uma pessoa normal faria, vamos separar, você me traiu, eu vou me separar de você. Não, ele torturou ela, né, com técnicas de crueldade assim, absurdas, até deixar ela desmaiada, pelada, molhada,
dentro de casa, na frente dos 2 filhos pequenos. Então, assim, é uma situação que, para ele... Filhos menores. São, filhos menores. É uma situação que, para ele não precisa... Se separar dela é uma questão de honra. E ele não se separou dela e ela continua na relação. Ainda está com esse monstro. Continua na relação. Ou seja, pode ser uma vítima de feminicídio. Com certeza, eu sem sombra de dúvida, em algum momento, eu posso dizer que se ela não for morta, ela, no mínimo, vai ser mutilada de muitas formas. Saia desse relacionamento, pelo amor de Deus, busque ajuda. Tem gente para ajudar, sim, gente. Tem gente que procura delegacia, tem gente que procura uma igreja, tem gente que procura um advogado. Tem milhares de formas. A família, gente, pelo amor de Deus, não fica num relacionamento onde você está correndo risco na sua vida, contra a sua vida, com um monstro do seu lado. Eu sei que não é fácil, mas existe uma rede de apoio. Hoje existe uma rede de apoio. Existe rede de apoio, existe... o judiciário, ele realmente tem evoluído muito com relação a isso. Nós temos entidades que fazem esse suporte em paralelo às demandas judiciais. Então, assim, hoje não tem mais justificativa. Porque eu tenho medo... Você tem medo de sofrer, de ficar sem dinheiro, mas você não tem medo de morrer? Porque necessariamente a violência doméstica e familiar, a violência contra a mulher, ela é evolutiva. O cara começa ali te xingando, depois ele vai te dar um enforcamento, depois ele vai te lesar patrimonialmente, depois ele vai te estuprar, depois ele vai te matar. Isso assim, vai evoluir, ela vai acontecer. Eu não quero nem entrar no mérito, como você falou, da questão do motivo que levou ele. Eu acho que nada no mundo justifica. Nada justifica. Mas, assim, o que eu penso? Eu acredito que mulheres que são bem tratadas, que são bem amadas, eu acho que elas não têm nem motivo para fazer uma traição. Será por que essa mulher chegou a fazer essa traição? Eu não estou justificando. Mas se você tem um bom relacionamento, um bom casamento, para quê? Por que você vai se permitir? Às vezes você recebe uma mensagem na rede social, você vai dar abertura ou não? Às vezes você conhece uma pessoa, vai dar abertura ou não? Se você tem um marido maravilhoso, gente, não há o porquê fazer isso. Exatamente. Não tem porquê. Se você tem um namorado, um bom relacionamento, um companheiro, não tem porquê. E com certeza é o que eu falei. Será que essa mulher chegou a fazer isso? Por quê? Se ele fez isso, será que ele é um bom marido? Será que ele é um bom companheiro? Com certeza. Será que ela não foi agrediu ela dessa forma? Não foi achar alguém para consolar a dor e o sofrimento dela? Com essa crueldade, nessa situação, com certeza ele não virou esse monstro de uma hora para outra. Com certeza ele já vinha imputando a ela vários outros sofrimentos e que não é questão de justificar, é questão de contextualizar uma conduta. Assim como homens muitas vezes não traem por trair, mulheres, isso já tem estudos também, na grande maioria das vezes não traem só por causa do preciso de sexo. Sexo. Não é isso. A mulher trai por uma série de fatores emocionais, de falta de vínculo, de falta de carinho, de falta de atenção, de várias coisas. E homens são mais suscetíveis a trair sem motivos, né? Mas a mulher, ela tem sempre alguma coisa ali por trás que faz ela tomar essa atitude. Stella, agora eu falo muito assim, porque eu gravei um podcast com a advogada, que ela trabalha na área criminal, mas trabalha também um pouco na vara da família. Divórcio, né? E, assim, eu abri para a caixinha de perguntas, assim, o que me encabulou foi o tanto de mulheres que falaram assim, eu tenho um amante, ele me deu um carro, só que o carro tá no nome dele, eu tenho direito? Gente, pelo amor de Deus, por quê? Por que ficar com um homem, invadir um relacionamento, gente? Por que entrar num relacionamento onde a pessoa é casada, onde a pessoa tem uma família constituída, muitas vezes tem filho? Pra que isso? Também o pessoal tem que colaborar, as mulheres têm que colaborar. Agora também eu vi uma mulher que falou, olha, eu conheci uma pessoa, eu não sabia que ele era casado, eu estava completamente envolvida emocionalmente. Inclusive, ele saía nos locais públicos, ela fez esse relato, ela falou, e agora eu tô perdida e não sei o que fazer.
virou refém de uma situação. Isso acontece, mas não é todo dia. Acontece. Muitas sabem que o homem é comprometido. É aquela história, né, Luana? Hoje em dia, os valores estão tão deturpados dentro da nossa sociedade que as próprias mulheres estão se comercializando. Hoje virou um negócio extremamente lucrativo. É falta de oportunidade ou falta de amor próprio? Eu acho que isso é falta de valor, é falta de berço, é falta de criação, é falta de caráter. Algumas vezes é por uma imposição que a sociedade ali foi desfavorecida, sofreu demais e tudo, ela precisou se prostituir de alguma forma. Isso é bíblico, isso acontece. É bíblico. Não estou falando desses casos, eu estou falando daqueles casos que são premeditados, que são feitos... A mulher, muitas vezes, ali, nesse contexto, escolhe a dedo o cara que ela vai atrair, que ela vai seduzir e tal. Não é julgando isso. Não é julgando, mas é julgando. Vou julgar sim. Tá errado. Tá errado. Tá errado não só na perspectiva da mulher que está sendo traída, do cara que está sendo colocado numa situação porque foi seduzido, mas tá errado para ela como ser humano. Ela está se vendendo. Igual eu falei, a mulher recebe uma mensagem ou recebe uma cantada pessoalmente, sei lá, ela corresponde ou não corresponde. O homem da mesma forma também, né? Da mesma forma. Uma coisa assim... Mas é uma cultura machista que o homem pode ser perdoado quando ele trai, a mulher não pode. A mulher tem que queimar no mármore do inferno. Sempre, quando trair, a pena dela é a morte, né? A mulher, quando trai, não é só o marido que julga, a sociedade já é o advogado, a acusação e o juiz já decide que ela não presta e pronto, acabou. Não é. Existem várias variáveis aí que envolvem essa situação. Mas hoje nós temos eu tenho percebido essa evolução nesses casos extraconjugais como uma forma de negócio, né? Eu tenho presenciado muito isso, não só da mulher que está no casamento e que descobre uma traição e vê que o marido deu carro, deu casa, deu isso, deu tudo para essa mulher. Como também, muitas vezes, eu recebo mulheres que estão nessa situação, enganadas ou não, e vêm me procurar, mas eu tenho algum direito? Bom, você estava sendo enganada? Ou você fez, isso aconteceu porque você quis? Você estava consciente dessa situação? E eu realmente, Luana... Existem exceções, é claro, mas eu só patrocino as demandas que eu acredito nelas. Eu não pego nada por causa que o valor é bom, que a causa é boa, não é isso, não. Eu acho que a mulher... Eu só vou defender alguém se houver um motivo genuíno naquela situação. Não vou defender ninguém que eu acho que está agindo errado. Pois é, agora, inclusive, tem até aplicativo... gente, Daddy Sugar, né? É o pai de açúcar lá que banca. Que banca é o antigo velho da lancha, né? Agora ficou mais sofisticado. Que paga um apartamento, que paga uma faculdade, pra ela ficar exclusiva para ele. Eu vi que virou uma profissão, né? Casados, eu percebi que é uma profissão e muitas vezes não envolve uma relação sexual necessariamente, né? Não, eu estava lendo uma reportagem sobre isso, fiquei muito intrigada com isso tudo e fui ler a respeito. E muitas vezes essa relação não envolve um contato íntimo, sexual. Muitas vezes Então o Sugar Daddy, ele só quer bancar ali a ninfeta. Ele quer uma companhia. E a família, a mulher não serve para ser a companhia. Já enjoou, já abusou da mulher, por que não separa? Nem sempre os sugar daddy, eles são casados. Às vezes não são, né? E às vezes eles querem uma moça bonita para apresentar, para levar num casamento, para levar numa festa, numa reunião de negócio, mas que é importante social. Podem. Sim, os casados, ó. Mas existe muitos sugar daddy que são casados, sim. Muitos. Aí eu não acho que seja a essência
dessa expressão? Eu acho que aí é um caso extraconjugal e ponto final. E ele tá bancando a amante. Eu entendi que entendo que essa expressão sugar daddy, né, ela se diz respeito muito mais a uma vontade de você compartilhar a sua vida boa com alguém que esteja ali sabendo que ela tem determinadas obrigações. É uma relação jurídica. Ponto final. Inclusive, tem outros aplicativos, né? Que a pessoa vai lá, segue o homem no Instagram e fica fazendo convites, mandando foto. Aí, para mandar foto, tem que fazer pagamento. Tem de todo tipo hoje, né? OnlyFans? É isso. Já que você falou, é isso. Não sei se podia falar, mas eu falei. Bom, é um mercado, né? A cada pessoa ali tem... Não é só... Tem muita, eu já li também que não... Se tem o produto é porque tem quem consome. Que tem mercado, a lei da oferta e da demanda é uma regra para tudo, né? E muitas vezes não é só vídeos eróticos ali, imagens, nudes, essas coisas. Às vezes eu já vi mulheres que estão no OnlyFans vendendo fotos do pé. Por exemplo, tem homens que têm fetiches pelo pé e tá tudo certo, tá tudo bem. E mulheres casadas que com o consentimento do marido vendem fotos do pé, do cabelo. Tem gente que tem fetiche de tudo, enfim. Existe gosto para tudo, né? E, inclusive, eu acredito, não tem só o lado, assim, de falar do homem casado, da pessoa, mas, inclusive, essas pessoas que estão nesses aplicativos, quando elas encontram pessoalmente também através das redes, é perigoso, né? Muito perigoso. Esses crimes virtuais... nesse contexto tem sido muito frequente. E aí não é só aquele estelionato sentimental, é golpe mesmo, né? Golpe, agressão, chantagem. O cara fica ali, conversa com a mulher meses, estabelece uma relação, um vínculo de confiança, aí quando a coisa esquenta, manda um nude, manda isso, não sei o quê. Mandou o nude, minhas amigas. É o recado que eu deixo para vocês. Não mande nudes. Nem pro seu marido, nem pro seu namorado. Não façam isso, porque você não sabe quem vai roubar o celular dele. Você não sabe se amanhã ele vai separar de você. E aí, aquilo pode ser objeto de chantagem. Então, a mulherada que tá mandando nude, porque conhece um cara que tá na internet, que ele é lindo, que ele mandou a foto do documento e tal. Eu já peguei vários casos desse, vários. E sabe o que a gente tem como fazer? O que a gente pode fazer? Existem ferramentas, mas, Luana, você chega na delegacia fazer boletim de ocorrência e o cara fala, não, infelizmente, você vai fazer aqui, vou fazer, mas não vai dar em nada. O próprio delegado fala. Isso é um absurdo, né? Luana, não existem hoje instrumentos... para crimes virtuais. Agora que está começando a gente ainda está patinando nisso daí. A tecnologia... Agora que estão em busca de uma legislação, inclusive nos Estados Unidos teve uma audiência lá com uma das redes... por causa dessa relação de abuso, violência, inclusive contra menores. Muito. A gente tem que realmente ficar vigilante dos nossos filhos, das nossas filhas, porque às vezes a menina está com 16 anos, ela não sabe o perigo que esse mundo que sabe de acha tudo que nessa sabe, fase. tá rebelde ali e tal, vai falar, começa a falar, já peguei um caso desse, aí manda várias fotos, faz ligação de vídeo, ela tira a roupa, o cara filma e ele começa a chantagear e extorquir essa menina. Essa menina foi lá e vendeu tudo que a mãe, que o pai tinha para poder dar o dinheiro pro cara não publicar as fotos dela, pro pai e a mãe dela não descobrir. Entendeu? Então, assim, e assim, não é só menina nova que cai nisso. Mulheres, várias mulheres. Aquela mulher que ficou muito tempo no relacionamento, se separou, tá ali vulnerável, se sentindo a autoestima tá baixa, acha que não vai encontrar ninguém, que tá muito difícil, que isso... Aí ela vai lá, começa a conversar com o cara pela internet, fica meses falando, de repente, a hora que ela manda um nude, manda um vídeo, manda alguma coisa, começa a extorsão. E me fala, mudando um pouco o foco... Me fala, assim, dos casos que você pegou no seu escritório. Gente, falar nisso, ó, vou falando do escritório, ganhei essa garrafinha aqui, ó.
Não seja trouxa, beba água, viu? Água é saúde, água é vida. 2 recados. Não seja trouxa e beba água. Isso, tá vendo, né, gente? Obrigada, adorei, viu? Amei muito. Ei, me fala dos casos, assim, que você pegou nos anos que você está atuando nessa área. O que foi um caso, assim, que te chocou muito, que te assustou muito, assim, E você já foi ameaçada? São 2 perguntas, na realidade. E qual foi o caso que você mais chocou, assim, que te deixou, assim, muito assustada, incrédula, sem acreditar? E você já sofreu algum tipo de ameaça? Vou responder a segunda pergunta primeiro, tá? Tá. Lembro daquele filme que o pessoal um cara pergunta pro menino: você vê gente morta? E ele fala: o tempo todo. Sexto sentido. Sexto sentido, lembro. Essa pergunta que você me fez sobre sofrer ameaça é o tempo todo. Isso para mim, claro que não Que tô tipo falando... de ameaça? Mensagem, ligação, pessoalmente? A maioria deles, o fato de eu ser advogada porque as esses pessoas dias uma me conhecem, advogada né? foi assassinada brutalmente. Mas ali era um outro contexto, né? Ela estava defendendo uma pessoa que, claro que é uma mulher, mas se fosse um advogado homem também teria morrido. Não foi pelo fato dela ser mulher, dela defender mulher, não. Ali foi outro contexto. Mas, enfim, eu recebo ameaças o tempo todo. A maioria delas, Luana, são recados. Eu recebo recados. Olha, você está mexendo onde não deve. Olha, você tem filhos. Olha, você toma cuidado com isso. E assim, eu quero dizer para todos vocês, senhores ilustres, processados por mim e pelas minhas clientes em algum momento, eu não tenho nenhum pingo de medo. Não tenho medo, vou continuar fazendo o meu trabalho. Obviamente, eu tomo os meus cuidados, eu tenho a minha proteção pessoal, sei fazer isso e vou continuar fazendo, incomodando, brigando e fazendo o que for necessário para concluir cada um dos casos e ter sucesso em cada um dos casos que eu pegar. Isso não me intimida. Acontece o tempo todo e, para mim, é mais do mesmo. Tá vendo, gente? Eu acho o máximo. Eu te admiro muito, Estela, e eu sei que você é a mulher que você é, porque você também teve uma base familiar muito importante. A sua mãe é uma mulher incrível, muito ligada à educação, e seu pai até me emocionei, porque eu perdi meu pai, eu sei o que você passou, mas eu vi que lindo o seu texto, e seu pai também foi um homem que te apoiou muito do meio jurídico, e sim, então você teve uma base, uma rede de amor e de apoio incrível. Muito, Luana. Vou falar uma coisa para você. Nada que eu sou, que eu tenho, que eu conquistei, eu teria conseguido se não fosse pelos meus pais. Eles sempre me apoiaram incondicionalmente em tudo. E sempre que eu caía, tomava tombo, reviravolta da vida, eles estavam ali. Eu sei que a sempre mulher como referência. Forte, a mulher forte que você tem muito a ver também com a criação que você teve, muito, com o apoio totalmente, que você teve, né? Totalmente, 100%, 100%. Eu só consigo fazer o que eu faço hoje porque eu tive essa base, essa estrutura familiar. Os meus pais, o meu pai foi e a minha mãe é. Seu pai ainda é. Ainda é. Eu falo que ele está comigo o tempo inteiro, sim, todos os momentos, porque... Não tenho dúvida. Ele sempre me protegeu de corpo, presente enquanto estava vivo, e hoje ele me protege de onde ele está. E a proteção agora é muito maior. Não pensem que agora a coisa diminuiu, não, porque agora a proteção é maior. Divina. A gente perde um pouco, assim, assusta muito, perde um pouco da referência quando a gente perde o pai, né, Estela? Mas o que fica mais gravado na gente são os valores. Com certeza. A minha queda foi grande, porque eu realmente não esperava que isso fosse acontecer nesse momento. A gente nunca está preparado. Nunca. Se a pessoa adoece, faz um tratamento, se a pessoa vai rapidamente, tudo assusta. Ninguém está preparado, eu acho que, para a perda. E apesar da doença ter sido prolongada dele, ele teve câncer, foi tudo muito rápido, né? A morte dele. E
Eu realmente não estava preparada, nunca tinha vivido uma experiência como essa, mas, como eu disse no meu vídeo, essa foi a experiência que mais me fez crescer como ser humano. Eu realmente Eu vi o sou texto, outra gente, pessoa. eu não vou contar para vocês vão lá nas redes da doutora Estela Bueno, é advogada para mulheres, Estela Bueno, vocês vão lá e leiam o texto que eu achei incrível, foi uma lição de vida para mim, porque eu sempre tive muita dificuldade de superar a partida do meu pai. E você colocou assim como algo muito rico e muito nobre interiormente. Gente, vale a pena ler, viu? Cada linha, cada palavra que a Estela escreveu. Fantástico. Obrigada. Só uma mulher inteligente escreveria um texto daquele num momento de dor. Você é muito forte, Estela. A gente tem que ressignificar tudo que acontece na vida da gente. Às vezes é tratada como forte, não quer dizer que nós não temos as nossas angústias, as nossas lutas e as nossas dores também, que somos de ferro, de pedra, não, viu, gente? Uma coisa eu afirmo. A gente tem sentimentos. Uma coisa eu afirmo. Toda mulher, por trás de toda mulher forte, existe um monte de rasteira que a gente tomou na vida. A diferença entre as mulheres que são tidas como forte e as que não são é que elas acharam uma forma de se reinventar, de se refazer e de seguir a vida adiante e de enfrentar isso. Se você se vitimizasse, colocar naquela posição, porque isso, porque eu sou coitada, porque a coisa não, porque nada dá certo pra mim, sempre negativo, negativo. A palavra tem poder. A vida não vai pra frente, é assim, eu caí aqui, mas amanhã eu tenho que levantar, eu tenho que fazer, eu tenho filho, eu tenho isso, tenho compromisso, tem um monte de coisa e eu preciso, que não seja por nada, que seja por você. A sua vida, você, o seu futuro, o seu caminho não vale a pena? Tem que valer, a gente tem que acordar, a gente tem que passar por cima, ressignificar, tirar a lição e seguir em frente. É isso daí, ponto final. É isso aí, gente. Força, perseverança e fé. E o caso mais bizarro? Vamos lá. Esse caso foi muito bizarro, tá? Foi um caso que... na verdade, é um caso que ainda está acontecendo, né? É um caso de uma mulher, de seus 45 anos mais ou menos, casada, duas filhas mais velhas e absolutamente dependente do marido. O marido é um cara muito poderoso e influente, conhecido. Ela tem 40 e poucos anos, ela teve as filhas bem jovem. Sim. E as duas filhas já, uma maior de idade, a outra, acho que com 16 anos. E ela, dependente financeiramente, sempre viveu submetida a todo tipo de violência. No entanto, de um momento em que ela começou a se movimentar ali, botar ali, dar uma opinião, falar não quero assim, se posicionar de qualquer forma que fosse diferente do que vinha acontecendo, a agressão piorava. Era sempre pior, até que... E o agressor, como regra, ele sempre bate e depois assopra, né? Por isso que a gente fala que a violência doméstica familiar ela é cíclica. Primeiro vem a fase da lua de mel, depois a fase da agressão e depois volta para a lua de mel, de novo, né? A fase da tensão, agressão e depois lua de mel. Nunca muda. Depois que ele agride, que ele faz uma coisa ruim, ele vai lá e dá um presente, faz alguma coisa legal, fica carinhoso, fica mansinho, enfim. Normal. E nesse caso foi exatamente isso. Ele, numa dessas, depois de uma situação pequena que tinha acontecido, ele foi lá e falou, não, então agora eu vou te dar uma cirurgia plástica. Foi lá, fez cirurgia plástica, ela fez cirurgia plástica no corpo inteiro, né? Tudo que você pensar. E aí, com poucos dias de operada dessa cirurgia, ele quis ter relação sexual com ela e ela não tinha condição. Imagina, abdominoplastia, silicone, lipo para tudo quanto é lado. A pessoa fica destruída. E não é não, né? Ainda que seja casado, mas ele quis ter relação com ela, ela não falou que não queria, ele foi lá e estuprou ela. Não bastasse isso, ela parou de tomar o anticoncepcional para fazer a cirurgia, porque é necessário para não ter trombose, enfim. Sim. E aí, nesse estupro, ela engravidou. Quando ela descobriu que estava grávida, operada todo aquele macaquinho, ela foi lá no escritório com aquele macaquinho ainda, primeira vez, operada, ela engravidou e ela deu a notícia para ele que estava grávida. E ele jogou ela de cima da escada.
grávida, operada, abriu ponto. Foi, assim, uma situação, Luana, que me traumatizou, que me deixou muito mal. Me traumatizou, de certa forma, porque eu não imaginava que alguém poderia ser tão cruel assim. Porque a gente vê casos de feminicídio. Eu não atuo especificamente em casos de feminicídio e nem de tentativa de feminicídio. Por uma opção pessoal. Acho que a carga emocional eu ainda não estou preparada e eu não gosto de fazer coisas das quais eu não estou preparada. Então, nesse caso, a gente está tentando configurar como tentativa de feminicídio, mas ainda a coisa... Claro que foi, óbvio que foi uma tentativa de feminicídio. Mas é muita coisa por trás. Mas os fatos, as fotos, a coisa toda, ela realmente, Luana, E ainda estão na mesma casa ou não? Estão. Meu Deus. Infelizmente, está cheio de casas assim. Estão juntos. Infelizmente, é muito grave, é muito bárbaro. Gente, então, estamos terminando o nosso bate-papo. É um tema, assim, que dói, que machuca. É um tema que ainda precisa evoluir muito, que a legislação brasileira ela precisa de ser mais severa. Ainda bem que temos a Maria da Penha, ainda bem que temos a lei do feminicídio, mas ainda falta mais. E não vamos parar de lutar. Não é não. E as pessoas dizem briga de mulher não se mete, marido e mulher não se mete a colher, se mete sim, denuncie, existem canais de denúncia, tem o 180, tem o 190, então não deixem de denunciar se você sabe que seu vizinho agride a mulher, se você passar por no caso, que foi o caso de Silvanópolis, as pessoas viram o cara esfaqueando. Eu sei que não é fácil, mas é necessário denunciar e não é não. Doutora Estela, muitíssimo obrigada. Foi incrível, foi muito esperado esse momento. Muito bom estar com você e venha mais vezes, porque esse tema é um tema que sempre precisa de ser falado, debatido, e parabéns pela força, pela coragem e pela luta em defesa das mulheres. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estou disponível sempre que você precisar, a gente ajusta o horário, dá um jeito. E sempre que é para falar sobre esse assunto, não é só o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Para mim é um prazer falar sobre isso. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo. E eu sei que se eu conseguir mudar a vida de uma mulher, se uma mulher estiver vendo isso aqui hoje, virar a chave para sair de uma relação abusiva, para mim... se quiser me contar, eu vou ficar feliz em saber, mas não precisa nem me contar. Eu tenho os meus sextos sentidos. Eu sei que, de alguma forma, eu vou conseguir atingir o coração de alguma mulher para sair dessa situação e eu já vou ficar feliz e satisfeita com isso. Se ajudar pelo menos uma pessoa, valeu a pena. É isso aí, gente. Essa foi mais uma conversa com Luana Ribeiro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E muito obrigada pela audiência. Beijo grande!